Olá pessoal, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, graças a Deus por isso, que Deus venha nos usar aqui, tanto para nós aprender como também ensinar. É o desejo do nosso coração, né, que você aprenda juntamente conosco, né? Então nós estamos no primeiro trimestre de 2025, hoje é a segunda lição, e nós estamos estudando aqui o tema, e sobre tema, né? Que é em defesa da fé cristã. Esse é o nosso tema. Combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, esse é o subtema, né, que para nós combater, né? Ou seja, nós crentes, né, precisamos, nós que somos cristãos, precisamos combater aquilo que tira nós da verdade, né? Isso é o certo, né? Que desvia a gente da verdade com sutileza. Às vezes é só um pequeno ponto, mas tira você da essência da palavra. Porque a palavra, na verdade, é essência mesmo. É quem vive a palavra de Deus, ele vive, como o próprio Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra sai da boca de Deus. Então é um alimento. Se você comer um alimento estragado, estragou tudo, né? Então faz mal mesmo. Então a palavra de Deus, ela tem que ser verdade. É por isso que Jesus sempre usa, eu sou a verdade, ele diz. E quando ele quer falar que Deus está falando, ou que Deus vai dizer, ele diz, em verdade eu te digo. Ou seja, na palavra de Deus eu te falo dentro da palavra de Deus, ou o que a palavra de Deus diz. É isso que ele... Então veja que é uma essência, ela é bem, né? Sim. Da palavra de Deus não pode se tirar um tio, nem se acrescentar um J, disse Jesus. Ainda que a gente vai aprendendo isso e Deus, ele vai te guiando, ele vai te ensinando, ele vai suportando. Porque o cristianismo é o que nós vamos falar aqui, hoje é a segunda lição, 12 de janeiro de 2025, somos cristãos. Então, a lição de hoje, o tema é somos cristãos. Então, nós estamos dentro dessa essência, dessa palavra. Aí é como que você nasceu, aí você vai aprendendo o que é viver no mundo. No mundo mesmo, no sentido natural, no sentido homem. E você nasceu sem saber nada e você vai aprendendo. Toda vez que errar é um prejuízo, né? Então você até com os erros você vai aprendendo, né, a viver e sobreviver. Então aqui no cristianismo é isso mesmo, somos cristãos, mas não sabemos ainda, precisamos sempre estar aprendendo. E Deus, ele vai suportando como um pai de família suporta um filho que é pequenininho, não, porque ele não sabia. Ó, menino, agora tu já sabe, aconteceu aquilo lá. Então ele vai suportando nós, mas precisamos querer viver, querer ser cristão. Então isso é que é importante nessa lição aqui, porque muitas vezes sempre vai aparecer aqueles que querem distorcer, achar, te obrigar, colocar embaraço. Eu coloco sempre assim, embaraço diante de ti, tropeço, obstáculo, né, diante do crente, que, sem necessidade. Sabe coloca aquela coisa no meio lá que tu tropeça ou para, de alguma forma te atrapalha, que não tem necessidade disso aí. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui, que é exatamente, vai ser falado aqui muito sobre o judaísmo, né? Que ele, para ser introduzido aí o cristianismo, teve essa mudança e foi muito difícil para a igreja primitiva ali, ela introduzir isso, o cristianismo,
o que são judeus, o judaísmo, se encaixar no cristianismo. O próprio Jesus, ele vai falar aqui na lição, o comentarista, que Jesus falou, né? Que não se pode colocar remendo velho, remendo novo em roupa velha. É exatamente o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, aí Jesus, ele acrescenta ainda dizendo que aquele que provou do velho sobre o vinho, né? Vinho novo em odre velho, né? Aí ele diz, o que provou do vinho novo, do vinho velho, não vai querer o novo. Então tem essa questão aí, que foi muito ruim quando eu vejo a carta aos hebreus, que pode dizer a carta aos judeus. A carta aos hebreus, mas eu posso dizer a carta aos judeus, que é exatamente o escritor anônimo ali, que a gente não sabe, mas eu acho que foi Paulo. Então ele introduzindo isso aí, ele ensinando eles, olha, isso aqui não é mais assim, é dessa forma. Então vai ser falado muito nessa lição sobre o judaísmo que não queria aceitar o cristianismo. E aqueles que aceitaram, acreditaram em Cristo, na verdade, sabia que ele ressuscitou tudo. Não tinha nem como contestar isso, aí eles aceitaram, mas com uma mistura de judaísmo que sem necessidade. Então Paulo, ele bateu muito nisso aqui. Então somos cristãos e não somos judeus. Nós somos cristãos. Pode ser judeu, pode ser grego, pode ser quem for. O apóstolo Paulo usava sempre esse termo aí, né? Então aqui o texto áureo. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19. Quem disse isso? Tiago, não foi? O irmão de Jesus, segundo a carne. Então, aqui você vê que não se deve perturbar, exatamente cobrar aquilo desnecessário. Né? Que não, ainda mais a pessoa, às vezes, quando está aprendendo, às vezes a pessoa coloca um obstáculo, o cara já desiste logo antes ou se desvia pelo caminho errado. Né? Verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Então é isso aí. Então esse relacionamento é exatamente um pai de família cuidando do filho. É isso aí. Ter esse relacionamento, ele entende que você não está entendendo, ele está te ensinando. Então tem tudo isso para a gente observar isso. Por que Jesus disse que tem que nascer de novo? Paulo fala para as pessoas, em Coríntios principalmente, de criança. Vocês são criança ainda em Cristo, ou seja, vocês não cresceram, não estão entendendo ainda o que é cristianismo, o que é ser cristão. Né? Então, essas questões aqui, passo para você. Maravilhoso estarmos juntos para compartilhar a palavra de Deus. É uma rica oportunidade de podermos aprender um pouco mais sobre esses ensinos, essas doutrinas bíblicas, onde traz clareza, né? Várias dúvidas. Até mesmo nos nossos dias, nós temos muitas pessoas que congregam e estão agregando alguns objetos como algo que vai ali santificar ou atrair a presença de Deus, sendo que todas essas lições vão nos trazer Jesus como centro. E Jesus é o suficiente. Então, todas essas confusões, esses debates e essa defesa que os apóstolos fizeram foi exatamente para mostrar que Jesus cumpriu toda a lei, então não tem mais necessidade de nós carregarmos nenhum peso da lei, sermos legalistas, sermos voltados a rituais, porque hoje nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. E Ele
por si só nos garante a vida eterna, nos garante a salvação. É irmos a Ele, é como o texto áureo fala, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Na verdade, é o coração que precisa estar circuncidado, que vamos estudar isso na lição. É o coração que precisa estar totalmente envolvido. E quando fala no assunto sobre somos cristãos, esse ser cristão é ser um seguidor autêntico de Cristo, é ser um discípulo, é ser um observador dos ensinos de Jesus, um praticante dos ensinos de Jesus. Na verdade, o evangelho ou o cristianismo, ele é prático. Sim. Né? Quando se fala da lei, se fala muito de teoria, de externo. Aí eu vou cumprir isso, eu vou Era pela letra, que estava escrito, observar, né? exatamente, eu vou observar a letra, eu vou cumprir, que está tudo certo. Na verdade, quando Cristo vem, quando o evangelho começa a ser propagado, é para ser praticado. Então, ser cristão é reconhecer essa salvação pela graça, não é mérito humano, né? Quando você pensa em religião, é por isso que o cristianismo não é uma religião. Quando você pensa em uma religião, uma religiosidade, tem a ver com mérito, tem a ver com esforço, tem a ver com o humano. Quando você fala em ser cristão, cristianismo, Cristo, fala sobre a obra redentora e perfeita dele para a humanidade. Então, não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Cristo fez por nós. Então, isso aqui é reconhecer o sacrifício de Cristo e obedecer aquilo que Jesus ensina e viver na prática o Evangelho. Ser cristão é sobre o que Cristo fez por nós, não merecedores, né? Nós não somos merecedores, mas Cristo se fez homem para cumprir toda a lei e garantir, assim, uma reconciliação com Deus. Então, essa é a parte que diferencia cristianismo e religiosidade. Tem pessoas que se apegam à religião, se apegam a rituais, se apegam a objetos e não abrem mão por nada. Saiba que os esforços humanos não irão garantir para nós aquilo que a cruz nos garante, né? Aí, quando fala aqui de regras, né? Ao mesmo tempo que não tem, tem, né? Tem regra, mas é um viver com Cristo, porque as regras humanas é uma e de Cristo é outra. Sim. Quer dizer, quando Paulo diz, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, está dizendo, eu vou viver como Cristo vive. Aí você vai ver, é isso aí em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, né? Na primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6, diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então tem a maneira que Cristo andou, isso são as regras. Mas ao mesmo tempo você não vive disso, porque é como eu estou dizendo, um pai de família tem as regras dentro de casa, na casa dele. Mas ele não vai viver, querer que você seja exatamente como ele. Ele vai te ensinar você ser. E você vai ser se quiser, porque você vê que, embora o pai de família tenha autoridade dentro de casa, mas o filho não obedece não. Nenhum filho é igual ao pai dele. Então mas tem que ser o máximo parecido para agradar o pai. Você vê que a Bíblia é cheia disso aí. O filho que agrada o pai, o filho que faz a vontade do pai, ele é mais amado. Quer dizer, aí você vai ver isso nos apóstolos mesmo. Os apóstolos tinham ali os 12, né? E tinha 3 que Jesus gostava mais, já se abria mais, gostava de andar, convidava para um lugar mais secreto. Eles convidavam os 3, mas quando era mais fechado ainda, só era um. Então, e quando mais fechado ainda, era só ele mesmo, quer dizer. Então você vai ver isso aí, que cada um é um. Jesus como Cristo mesmo na terra, mas como homem, as pessoas não pensavam igual ele. Ele não pode exigir isso, humanamente falando, eu estou dizendo.
Então, Cristo ele não exige isso de você colocar uma regra que tem que ser assim. Mas aí você vai aprendendo com Cristo que, como você falou aí, negócio de objetos, essas coisas. Não existe isso para você ir para o céu, carne e sangue não entra. Agora tu imagina objeto. Né? Então você vai ver que essa mudança do Velho Testamento para o Novo, que era um cordeirinho, você, dependendo do pecado, ou que o senhor, você queria oferecer gratidão a Deus, estava grato a Deus, você levava lá o carneirinho para o sacerdote matar, né? E tirar o sangue ali. E hoje não, é Jesus. Ele disse para a mulher samaritana isso. Ah, a partir de hoje é espírito e é verdade, não tem negócio de carneiro aqui não, de objetozinho, bota um pano na cabeça, inventa uma moda. Não existe isso não. Quer dizer, aí, mas você vai vivendo uma convivência mesmo com o Senhor, no Espírito, que o Espírito vai te dizendo. E aí você vai ver que não fica também reprovado, porque todos nós somos desiguais uns dos outros, humanamente falando. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, aí Paulo diz, veja a vossa vocação. Você até falou agora há pouco. Então, a vossa vocação, o que é isso? Porque eu sou diferente, sou tratado um pouco diferente. Os filhos de um pai tem 10 filhos, ele vai tratar tudo igualzinho. Não, tem uns que dizem, nem manda o fulano que não dá certo para aquilo lá, não. Manda esse aqui, esse baixinho aqui que vai fazer certo. Então é assim, numa empresa, tem uns funcionários, cada um no seu setor. E no final produzem. O corpo de Cristo é igual, o apóstolo Paulo fala isso, bem claro. Todo mundo pode ser orelha? Todo mundo pode ser pé? Não. Tem que ter o pé, tem que ter a orelha. Como é que, se todo mundo fosse orelha, como é que tinha olfato? Ele começa a falar essas coisas assim. Então dá de você entender que é um corpo, então é uma máquina aí, nós somos as peças da máquina. Que no final todo mundo está salvo, todo mundo está no reino, a favor do reino. Você não pode ficar contra o reino. Então esse reino tem uma regra lá. Que quem quiser estar em mim tem que andar grudado em mim, pegado em mim, que é a palavra. Exatamente a essência da palavra. Eu sou a verdade, eu sou a palavra. Quem é que concorda com essa palavra? Você está em mim. Quer dizer, está movimentando esse corpo aí. É mais ou menos isso aqui para ver se as pessoas entendem o que queremos dizer aqui, né? E falando dessa graça, quando ela nos alcança, nós nos tornamos parecidos com Cristo, que se nós formos olhar essa referência aqui de Atos, capítulo 11, versículo 26, que ele está até na leitura diária da nossa revista, em Antioquia foi apresentado pela primeira vez os irmãos como cristãos, exatamente porque eles se pareciam, o comportamento deles denunciavam que eles haviam andado com Cristo. Vários Cristos. Exatamente. Cristos menores. É por isso que lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais Deus preparou para que andássemos nela. É impossível um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, andar desalinhado com os ensinamentos e com o comportamento que Jesus teve, porque ele é o maior exemplo para nós seguirmos. Mas tem que ter o esforço. Né? Aí é que entra a nossa parte, exatamente. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós temos que expor a personalidade de Cristo, o comportamento de Cristo através do resultado que essa palavra produz em nós. É porque assim, é que Cristo, ele nunca te rejeita se tu vir a ele. É o caso que eu estou falando do corpo de Cristo, né? Que tem um membro, né? Sim. Ele nunca vai cortar um membro que está nele. Se você quiser estar nele, ele não vai te jogar fora, te isolar. Mas também não vai aceitar se você vem para adoecer os outros. É mais ou menos isso aqui. Encostar em você, nesse corpo, adoecer o corpo. Não. Você fica fora. Você não quer, não concorda
Então você está fora desse corpo de Cristo. Você não concorda com a palavra de Cristo, com o que Cristo pregou, não é que obedeça, é concordar. Você não concorda não, você está isolado. A corrente sanguínea de Cristo não está passando em ti. Então você está isolado, você está podre, você está doente, você está enfermo com o pecado. Então você não pode fazer parte desse corpo. É isso aí. Embora que esteja no meio, não é questão de, eu estou no culto, eu estou pregando. Não estou falando disso. Estou falando é que você não tem o reino. Então é muito sério isso aqui, para você entender, né? Quando essas questões dessas fábulas, às vezes vai cortando os membros. Tá entendendo? Você está aqui no cristianismo, você é um cristão, está em Cristo, arraigado, seguro, é um membro de Cristo. Aí vem um te tira. Por que Paulo fala do capacete da salvação? Exatamente você proteger o teu HD de entrar esses vírus aí, que vai corromper os vossos sentidos, né? Da simplicidade que há em Cristo, Paulo fala aos Coríntios. Aí ele fala exatamente dessas heresias, de corromper a simplicidade, porque é simples. Às vezes você se acha assim, vem um te apresentando um negócio muito maior do que isso aí. E esse corpo, ele absorve todos, não é? Mas o cara tem 6 diplomas, é rico. Não existe nada disso. Aí você vem um apresentando alguma coisa assim e tira daquela simplicidade que é o evangelho que você falou. Essa simplicidade que é uma grande riqueza, mas ao mesmo tempo todos são participantes. Qualquer pessoa que quiser tem acesso, né? Tem acesso livre e pode se apegar a esse corpo aí, né? Essa verdade, essa palavra, né? Essa essência aí. Então, o que Jesus fala lá em João 15, né? Que ele é a videira, nós somos as varas, os ramos. Sim. Se nós não produzirmos frutos que glorificam o nome dele, ele mesmo tira, ele mesmo corta, ele mesmo elimina. Mas se nós produzimos fruto, se nós geramos resultado que promova a fé nas pessoas, ele vai nos podando, ele vai nos qualificando para que a gente produza mais fruto ainda. Porém, essa limpeza só é feita pela palavra, quando eu me permito ser trabalhado, ser tratado por esta palavra. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É exatamente isso aqui. Eu já sei. Se eu não sei, eu preciso saber. Eu preciso me interessar por quem já sabe. Eu preciso aprender com quem já sabe. O cristianismo, a essência, o miolo mesmo, a coisa, né? Isso. Então, eu preciso aprender isso. Mas eu posso, a qualquer momento, ser corrompido isso aí. Tem interesse mesmo. Costumes, as más conversações. Você começa a ouvir fábulas, principalmente hoje nas redes sociais, é terrível. Começa a ouvir a questão do sábado. É o que vai falar aqui também. Para quê? Eu digo isso porque uma coisa aqui para matar isso aí, mas para matar e ninguém falar mais. O apóstolo Paulo foi chamado apóstolo dos gentios. Não foi o homem que classificou ele assim, não. Que elegeu ele, não. Que ungiu, botou a mão na cabeça dizendo, não. Jesus disse, eu chamei ele, é um vaso escolhido por mim, para levar minha palavra aos judeus, aos reis e aos gentios. Então o apóstolo, eu sou, ele disse, o apóstolo dos gentios. Se os gentios que nunca viram o que é lei, vamos dizer assim, embora que tivesse visto falar, mas nunca viveram lei nenhum ano de Moisés. Não, gentios, nasceram aí sem lei. Não era a primeira coisa para ele dizer, não? O apóstolo Paulo chegar com o gentio e dizer, se tu não guardar o sábado, tá ferrado. Tu tem que guardar. Não existe uma só palavra de Paulo dizendo a um gentio, uma carta dessa, dizendo, vocês têm que guardar o sábado. Matou, acabou. Então, para os judeus não precisava nem dizer, mas para os gentios precisava ser dito. Pelo contrário, ele diz para os Colossenses que ninguém vos perturbe,
por causa das festas de lua nova, por causa dos sábios, aí sai dizendo, por causa de muitas coisas. Então as pessoas botam um tropeço, achando que, dizendo para o povo que tem que guardar o sábado, não se salva. Que conversa é essa, irmão? Não diga isso não. E Jesus ressuscitou no dia de domingo, por isso é o dia dele. A gente entende por aí. E todo dia a dia. Rapaz, todo dia a dia de buscar o Senhor. Não tem essa questão de guardar, não posso fazer nada. Não existe, se não fizer nada, está errado. Tem que fazer. Tem que fazer, né? Então é um negócio meio assim. Eu não prego sobre isso. Fico quieto. Mas aqui, ó, até falar sobre isso. O judaísmo, aquele... como é que dá o nome aqui? Judaizantes. Judaizante, que era os cristãos misturados com o judaísmo, querendo que as pessoas seguissem. O apóstolo Paulo chamou a atenção do apóstolo Pedro sobre isso aí. Ele ali comendo com os gentios, tudo junto com o apóstolo Paulo. Chegou Tiago, o irmão de Jesus, segundo a carne. Chegou lá, ele correu de perto dos gentios, foi lá para perto de Tiago. Aí o apóstolo Paulo, ei, vem cá. Ah, rapaz, tu agora estava no meio do gentio, chegou os outros aí. Quer dizer, tu vive como gentio, sendo um judeu, tu vive como gentio aqui. Aí tu quer que o gentio se torne um judeu? Se tu está vivendo como gentio? Hipocrisia. Como é que tu vai mudar agora querer que os gentios seja igual a um judeu? Que Jesus sempre combateu a hipocrisia, né? Porque... Sim, aí Jesus fez acepção. Oh Deus, vamos falar, irmão. Oh Deus, que eu diga que é antes de Jesus, mas é o mesmo Jesus, o mesmo Cristo. Antes, alguma vez você vê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Deus rejeitou alguém que viesse a ele? Sempre ele disse, aqueles que são estrangeiros, que andam no meio de vós, participem das mesmas coisas. Mas, rapaz, sempre ele deixou claro, quem acredita, entra no meio. Se faz um judeu, se faz um hebreu, se faz um israelita. E aí o apóstolo Paulo diz, nem todos que se diz ser israelita, ser de Israel é israelita. Ou seja, aqueles que são de Israel, mas não acreditam, não são mais nada. Pior do que um gentio. Então tem esses detalhes aqui que a gente tem que saber, né? Que não é todos aqueles que dizem que é crente que são, não. Então tem que ser, mesmo circuncidados, né? Não por mão de homem, mas no coração, acreditar, não erra. Aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido. Agora, se eu invoco, eu não me dobro, sabe aquela coisa? Não, estou amarrado no sábado mesmo. Aí eu não me dobro nisso aí, eu fico amarrado nessa fábula aí, nesse negócio aí. O apóstolo Paulo diz isso a Tito, né, capítulo 1, versículo 14. Ele diz, ó, te sai de fábula judaica, cai fora desse negócio aí. Não te sai. No versículo 9 lá, ele diz para ele se sair. No 10 ele diz, ele fala desse que anda falatório, falando coisas vãs. Mas no 10 ele diz, principalmente os da circuncisão. Está falando do judeu que ia lá perturbar ele. Não deixe esses caras, não bota ele na frente do serviço aí, não, que vai dar errado. Esses que são da circuncisão. Uma coisa que eu digo aí no meu programa, eu não gosto de falar nisso, mas às vezes eu falo. Se a pessoa guarda o sábado, vai se conciliar também. Mas rapaz, guarda a lei todinha, pega os carneirinhos, começa a matar carneiro aí, arruma um sacerdote lá. Mas rapaz, não é para guardar a lei todinha? Então, que besteira é essa? Não fica amarrando as pessoas nesse negócio. Rapaz, busca Jesus Cristo na vida, meu. Jesus é batismo suficiente. Com o Espírito Santo, para ter poder, revestimento de poder. É por isso que os judeus até hoje eles só utilizam o Antigo Testamento, porque eles continuam crendo nessa lei de Moisés, eles não aceitaram ainda que Jesus veio, que houve essa transição, que houve essa mudança, que houve essa nova aliança. Então nós não temos que voltar. Se eles não reconhecerem, não adiantar o passo, nós também não podemos retroceder. Porque nós já conhecemos a cruz, o efeito da cruz
é o efeito da salvação na totalidade. Nós fomos introduzidos neles lá, fomos enxertados. Já nascemos aqui, nós não pode ficar grudado, os frutos nossos aqui é cristão. Né? Então, dependendo, viemos dele lá, sim. Mas eles que têm que seguir essa nova aliança, essa mudança aí, que é exatamente a carta aos Hebreus, é isso aí. Nós temos um sumo sacerdote agora que está no lado de Deus, no trono, entronizado no céu. Não é esses terrenos aí mais. Então é bem claro a carta aos Hebreus ali, ensinando pelos nossos pais, desde a antiguidade, ouviram através dos profetas, mas nós aprendemos com o próprio Cristo, o Filho, do qual ele criou o mundo, os mundos por ele. Por ele foi criado todas as coisas, ele diz. Ele começa a carta dizendo assim. Cristo nos favorece com a graça. A lei, ela traz esse peso para o homem, que o homem nunca vai cumprir toda a lei. E Jesus cumpriu, para que a gente pudesse viver essa abundância na graça dele. Ele até diz ali no capítulo 2, versículo 3, como escaparemos nós? Ele faz uma pergunta, como é que nós vamos escapar se nós não atentar por uma tão grande salvação que foi anunciada pelo Senhor? E depois pelos apóstolos, aqueles que ouviram ele diz lá. Então é muito assim, né? Vamos... Leitura bíblica em classe. Está em Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 ao 9 e o versículo 14. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas, quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Aí deram as mãos ali, né? Eles ali, o Tiago, né? Pedro e João, né? Deram as mãos a ele, né? Esse Tiago aqui não é irmão de Jesus, não. Né? Não. É o Tiago mesmo, é o apóstolo. Sim. Né? Eu falei o irmão de Jesus, mas não. É exatamente o Tiago antes de matarem ele, eu acredito. Isso. Né? Uhum. Então, é isso aí. Os objetivos? Vamos para o objetivo. Os objetivos da lição. Apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça.
mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os irmãos atualmente. E ainda Exatamente. continua, né? Exatamente. Então, esse Tiago aqui é irmão de João, né? Então, aí, sempre eram esses três aí que eram os de mais confiança de Jesus, né? João, Tiago, irmão dele, e Pedro. São os mais ousados aí, né? Bem, então, é esse que deram as mãos a Paulo, no sentido, concordaram. Né? Ele que pregava os gentios, já Pedro, eles mesmos já pregavam para os judeus, no sentido dos judeus sair do judaísmo para o cristianismo, ter essa mudança, acreditar. E aí juntaram-se ali, e foi aí que Paulo chamou a atenção de Pedro, que ele estava, tu sabes que tu está vivendo como gentios, não como judeu. Como é que tu quer que os gentios fiquem igual ao judeu? Então, vivas igual um judeu, né? Então, é assim, foi chamada a atenção e ele aceitou isso. Né? O apóstolo Pedro, apesar de toda aquela, um pouco assim, ignorante o jeito dele, né? E tudo parecia valente, assim, no sentido, tinha ousadia, né? Mas ele era humilde, para aprender mesmo. Por isso ele foi bem usado, mais bem usado, porque ele tinha coragem e ao mesmo tempo tinha humildade. Porque o que precisa de um homem de Deus é isso aí, você ter humildade para aceitar a hora do erro, você está errado, e para aprender. Corrigir, né? Se aceitar ser corrigido, ser exortado. E ao mesmo tempo você ser bravo, ser ousado, porque com ousadia Deus te usa. Né? Então, porque ele foi usado em libertação mesmo, o apóstolo Pedro, né? Até a sombra dele curava. Por causa disso, dessa braveza. Quando se trata de João, meu Deus do céu, era manso demais, né? Sabe aquele que só faz ensinar e cuida, tipo uma mãe com um filho. É meio que assim ele era, o João, né? Então, Amoroso. E todas essas virtudes, elas são necessárias. Aí, Jesus é perfeito, né? Ele une todas essas personalidades exatamente para trazer uma completude. Porque aí, na hora que encontrar um explosivo, tá lá, amigo de Pedro. Quando encontrar amoroso, vai se ombrear com João. Ele andava com Pedro exatamente com esse controle aí. Isso. Ele calmar Pedro, calma, Pedro, tem paciência, não, ele estourava. Já na hora que ele não tinha coragem, pode ver na Porta Formosa lá, foi só Pedro que falou, ele ficou só quieto do lado. Tanto na hora do paralítico lá, que ele disse, quem falou foi Pedro. Ele disse, nós não temos prata nem ouro não, mas o que nós temos nós te damos. O nome de Jesus te levando, quem falou foi Pedro. Ele não tinha coragem de falar essas coisas aí não. Assim, ele era só da... Já lá também, 5.000 pessoas no outro dia no julgamento dele, quem falou foi Pedro. Os homens, não é para falar de Jesus não. Ele agora vão arrazoar no coração de vocês. Se nós vamos obedecer vocês ou a Deus. Não precisa nem o dizer não. Vou continuar pregando mesmo. O apóstolo Pedro disse, pode matar. Eram os mesmos caboclos que matou Jesus. Estava lá Caifás, Anás, com a sua turma, diz assim, com a sua... tudinho lá. Mas é assim, ousado, ele tinha coragem mesmo para falar. Introdução. Então, a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético. Visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de inserção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição veremos que Gálatas, capítulo 2, é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Então aqui... Palavra-chave. A palavra-chave é evangelho, né? Que é exatamente essa essência,
o verdadeiro evangelho, né? É o conjunto aquela de coisa. ensinos Depois da de pessoa você, de o Jesus. que é isso aqui? Depois de você aprender, você não deixar ser levado. Porque, na verdade, enquanto você não sabe, até que é a questão do pai de família. Aí tu não sabia ainda, eu vou te dizer. Mas vou te dizer essa vez, outra vez eu te dou um tapa, uma pancada na bunda aqui, porque então ele vai ensinando o meninozinho a não errar. Ó, isso aí é errado, eu vou te avisar. Depois ele já vai corrigindo ele ali de forma diferente, porque ele já sabe, né? Então aí já é teimosia, já é rebeldia, já é desobedecer. Então é diferente. Então, nesse caso aqui, o evangelho é isso. Depois de você aprender uma coisa, você não pode deixar ser levado mais. Não, eu aprendi a verdade. Eu sei que isso tudo é mentira, as outras coisas tudo é amaldiçoado. É como o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, né? Ele amaldiçoou aquilo que, embora um anjo venha dizer, ou um de nós venha dizer outro evangelho que seja amaldiçoado. Então, é exatamente isso. De você aprender a verdade e você ficar com ela e não deixar ninguém tirar mais. Não deixa que ninguém tome a tua coroa. É exatamente isso aqui. Né? Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Com tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Então é exatamente, você segurar. Não, aprendi isso aqui, não, isso aqui eu já sei. Deus sabe que você sabe. Quer dizer, você ceder só pelo uma... De alguma forma você deixou ser levado ou por avareza, ou por vaidade, ou por alguma coisa para agradar a homem, mas você já está reprovado, né? É o primeiro tópico, Sim. prevenindo-se contra a tendência judaizante. Primeiro subtópico, subindo outra vez a Jerusalém. Segundo subtópico, objetivo da reunião. Terceiro subtópico, Tito e a circuncisão. Então, esses são os subtópicos deste primeiro Sim. tópico. Primeiro subtópico, subindo outra vez a Jerusalém, está em Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 ao 2, que foi exatamente lido agora na leitura bíblica, que fala 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, está no versículo 2, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 27 ao 30. Não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas, não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrado em Atos, capítulo 15, que geralmente isso é confundido mesmo, né? Sim. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto, Atos capítulo 15, versículos 5 e 6. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Revelado pelo Espírito Santo, ele deveria ir, né? Vamos. Objetivo da reunião, segundo subtópico. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, conforme está no versículo 2, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judeia. Atos capítulo 11, versículo 27 ao 30. A mesma referência citada aqui. Sim. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos, versículos 1 e 2. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Primeiro que o próprio Ananias, que orou por ele disse isso. Eu sei, imagina ele, que Jesus disse, ele é escolhido, um vaso escolhido para levar minha palavra aos gentios. Ele tinha consciência disso.
Então, o que ele estava fazendo? Nesses 14 anos ele foi para o deserto, passou 3 anos no deserto. Então, ele, em Damasco para lá, e foi pregando para o povo. Mas quando ele veio aqui, então ele já veio dizendo, olha, eu estou pregando pro pessoal exatamente isso aqui, que eu recebi do Senhor, isso aqui. E ficou provado pelos apóstolos ali, é tanto que ele foi considerado apóstolo mesmo, por isso mesmo. E exatamente pelo esse testemunho de que o próprio Jesus disse. O próprio Cristo, ele viu e disse, né? Disse para Ananias que isso aí, depois, com certeza foi falado para Barnabé. Barnabé introduziu ele ali nas sinagogas, foi tudo. E por isso ele foi considerado apóstolo do gentio mesmo. Né? Sem ter andado com eles. Né? Sim, vamos lá. Terceiro subtópico, Tito e a circuncisão. Está no versículo 5 de Gálatas, capítulo 2. Barnabé era judeu, Atos, capítulo 4, versículo 36. E seu nome aparece 3 vezes neste capítulo, no versículo 1, no versículo 9 e versículo 13. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Atos capítulo 16, versículo 3. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por 1 hora. Versículo 5. Isso por 2 razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Exatamente, ele podia ceder que assim ele estava dizendo que estava errado. Né? O que ele estava pregando estava errado. Ele defendia isso aí, que não, a circuncisão é nada. Ele sempre prega isso nas cartas dele e diz, o que é a circuncisão? É alguma coisa? Não é nada. Então, se ele cedesse, Timóteo, ele andou com ele cedeu isso aí, ele circuncidou Timóteo. Porque a mãe dele também era judia, né? E o pai era grego. Mas ele cedeu já exatamente para não criar confusão nas viagens dele. Mas quando foi aqui em Tito, ele já não aceitou, não. Isso aí Timóteo foi depois, eu acredito. Né? Então ele não cedeu de jeito nenhum aqui. Porque assim ele já ia ter que se considerar todos que ele pregasse para eles, né? Quer dizer, aí já estava fazendo o jogo do judaizante ali. Mas é isso aí, vamos exatamente. Pro nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aí com o segundo tópico da lição. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus.
receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo, o grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Graças a Deus já estamos aí de volta, vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a tendência judaizante no início da igreja. Primeiro subtópico, o espanto do apóstolo. Então, logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho e isso deixou o apóstolo estarrecido e atônico pela rapidez do desvio deles. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. O verbo grego metatiteste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Às vezes até está certo, mas é muito difícil, né? Se você está na verdade ali, você... E é assim, não precisa até você sair da denominação, mas você não aderir certas coisas que... né? Porque eu até concordo nessa questão, você nasceu ali numa denominação, você está convivendo com os irmãos, né? Sim. E às vezes por alguma coisa que você não concorda e que está errado mesmo, que não é, que não tem necessidade, tem coisa que não tem necessidade, que é só um embaraço, um atrapalho que não precisava estar lá. E tem coisa que atrapalha mesmo o evangelho, que é tirando alguma essência, como nós estamos falando. Sim. Alguma verdade, né? Atrapalhando a verdade, aí trazendo uma coisa vã. Então, e às vezes você não precisa nem sair de lá, mas o certo é você não aderir isso aí, você não concordar mesmo, mas também não precisa criar confusão, né? E você não colocar no coração isso aí que está errado. Porque às vezes você vai para outro canto, vai ter lá, vai ter outra coisa errada também, outros, talvez então, outros problemas. Essa coisa, nós precisamos viver a essência do evangelho aonde nós estivermos, viver a verdade, né?
E se a coisa é muito errada mesmo, tem muita heresia, muita coisa, você tem que sair fora. Procurar uma denominação com mais responsabilidade pela verdade. E a verdade é dita pela palavra de Deus. Não tem como você não conhecer essa verdade, porque ela não é escondida. A verdade, ela é aberta, é a verdadeira Bíblia, né? E nós temos a riqueza de termos a abundância da revelação através da Bíblia Sagrada. Nós temos esse contato. E temos a ajuda do Espírito Santo para nos trazer a clareza daquilo que nos gera dúvida. Então não tem por que andarmos confusos, apesar de, em algum lugar que nós estivermos, podemos ouvir heresia. Como você falou, não devemos aderir e assim ainda nos prevenir, ajudando outras pessoas, absorvendo essa verdade, tendo essa busca direta, porque na verdade o certo é cada um fazer o seu esforço de buscar esse conhecimento, de desenvolver a sua fé, porque o tempo que nós passamos na igreja ou em alguma denominação é muito pouco. Né? Mesmo que nós participemos aí de 3, 4, 5 cultos por semana, mas mesmo assim ainda é pouco, nós temos mais tempo fora, em casa e tudo mais. Então que a gente use esse tempo a nosso favor para buscar, conhecer a palavra, conhecer o Senhor através das disciplinas, que é a oração, a meditação na palavra. Então nós não vamos nos livrar desses perigos, mas podemos nos proteger através do conhecimento que a gente mesmo pode buscar também. Não esperar essa comida pronta, né? Esse banquete somente preparado pelos outros, mas que a gente participe disso na nossa vida diária, buscando do Senhor que Ele nos dá. Exatamente, É isso? O segundo subtópico, quem eram os judaizantes? De acordo com o versículo 4. Do capítulo 2 de Gálatas, que é o que está sendo explicado nessa lição. O termo judaizante vem do verbo grego iodaizo, viver como judeus, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Essa é o sentido da palavra judaizante. Sim. E aparece uma única vez no Novo Testamento, que é nessa carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos, de acordo com o versículo 4 do mesmo capítulo 2 de Gálatas. São reconhecidos no capítulo anterior, de Gálatas, capítulo 1, versículo 7, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 24. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos, capítulo 15, versículo 1. É isso aí. Uma heresia, é o que nós estudamos na lição passada, que é aquilo que se acrescenta, invalidando a totalidade do sacrifício de Jesus, é uma heresia. E como que tenha sido enviado pela igreja, né? Mas a própria igreja negou isso. Né? Sim. Que foram enviados por eles. Eles foram por conta própria para atrapalhar. Porque eles eram opositores, né? Exatamente. Paulo, na verdade, gerando mais confusão. Eles querendo desclassificar Paulo, né? Na verdade, né? Sim. Aí, na verdade, eles que estavam desclassificados. É isso aí. Isso. Terceiro subtópico, o clima de tensão, dos versículos 3 ao 5, do mesmo capítulo 2 de Gálatas. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9,
Parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião, de acordo com o versículo 4 do mesmo capítulo 2 de Gálatas. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Exatamente. São mesmo intrometidos. E aí isso acontece nos dias de hoje, né? As pessoas às vezes vai para uma escola bíblica, ele vai para criar questionamento, né? Que não tem fundamento, não tem o pé nem a cabeça. Às vezes questiona coisa que não existe, que ele não sabe responder, ele não sabe para quê. Não Que ele edifica. questiona, né? Não edifica ninguém e ele vai exatamente para criar polêmica, né? Então, porque o cristianismo, a palavra de Deus, ela não é para contenda, ela não é para discussão. O apóstolo Paulo prega isso, ela é para aprender, para ensinar. Na verdade, para edificar. Se compreender e viver isso. Para repreender, para corrigir, exortar. E no final consolar. É exatamente o consolo, é realizar o objetivo da palavra. Então isso nós temos que estar em inteira disposição para aprendizado, aberto para aprender. Mas se você quer criar contenda, o apóstolo Paulo diz que esse tipo de gente que prega heresia e que cria confusão, você tem que invitar ele, depois de uma e outra admoestação, invitar-o. Ou seja, não queira conversa mais com ele, porque ele não está querendo aprender, ele não está querendo te ensinar. Porque se vem para ensinar, é bom. Se quer aprender, é bom. Agora, se quer criar confusão, aí ele vai criar mesmo, né, se você der lugar. Então eles penetram, ele entra nesses ambientes que não cabe ele, mas são salientes, porque na verdade ele está querendo criar uma discussão. Né? Então vamos... Terceiro tópico, a tendência judaizante hoje. Primeiro subtópico, o mesmo evangelho, versículos 7 a 9, de Gálatas capítulo 2. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Para pregar aos não-judeus, Romanos capítulo 11, versículo 13. E o de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Exatamente. Povos diferentes, evangelho mesmo. É o mesmo. Não tem negócio de... Não, moro no Afeganistão, no Japão. Culturas na diferentes. Itália, no Brasil, tudo é o mesmo evangelho. Não mesmo pode mudar. Efeito. Então foi o caso dele aqui, que um pregava para os gentios, aquele que nunca conhecia nem Deus, não sabia nem como é que era. E outro era um judeu que pregava para judeu, o cristianismo, essa mudança, né, que é o apóstolo Pedro. Ele mesmo aconteceu coisas com ele para ele tirar o judaísmo dele mesmo. Ele mudar a maneira de acreditar em Deus, a maneira de servir ao Senhor. Então, aquela questão do lençol que ele viu, aí ele foi chamado, o próprio anjo disse ali para Cornélio que mandasse chamar ele, que ele ia dizer o que era necessário ele saber.
Então ali, quando ele chegou lá, ele entendeu a visão que ele teve antes de ir. Que é exatamente tudo que é de Deus é limpo, é puro, não tem negócio de... Então, se um animal é puro, imagina um ser humano. Ele entendeu logo por aí. Então, um ser humano, quando eles foram batizados com o Espírito Santo ali, aí ele entendeu, poxa, o mesmo Espírito que batizou nós batizou eles. Então, nós somos... Para Deus não há acepção de pessoas. Ele entendeu logo ali. E quando foi questionado outras horas, nessas questões, ele testemunhou exatamente isso. Não, eu sou testemunho de que Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele começou já a pregar mesmo o cristianismo na sua essência mesmo, na maneira que é mesmo o evangelho, né? Tirando essas fábulas, esses embaraços, essas teologias humanas que estavam no meio do judaísmo aí. Então, tirando tudo fora isso aí, ele tinha respaldo nisso, porque ele era um judeu, né? O apóstolo Paulo também, mas o apóstolo Paulo já foi mais para o gentio lá, e pregando para judeu também, mas está dizendo aqui que os dois pregavam o mesmo cristianismo, que é o que nós pregamos em qualquer lugar do mundo, né? A tradução da Bíblia, ela é para todas as línguas a mesma Bíblia, não tem negócio de, não, para ali é um, aqui é outro, não. Alguém está fazendo diferente aí porque quer fazer, mas a de Deus é a mesma. Não vai mudar, não adianta você querer mudar Deus. Quem vai ficar errado é você, né? Então vamos Segundo prosseguir. subtópico, perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios. Primeiro, a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Cristo efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na providência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. As denominações hoje, a maioria das pessoas, ele não quer obedecer. Ele não quer ficar sujeito ali, servindo a Deus até chegar ao fim da vida e se salvar. Aí ele quer criar uma coisa para ele. Na opinião dele, vai lá, aí tem que criar alguma coisa diferente. Porque não tem como fica ruim para eles, né? Ele chegar, abrir uma igrejinha ali e dizer a mesma coisa que o outro está dizendo aqui. Aí vão dizer, mas por que tu saiu de lá? Que tu está falando as mesmas coisas? E ele tem que inventar alguma coisa. É um lençozinho lá de pendurado num cantinho, um gatinho, sei lá. Inventa uma moda lá, né? Aí hoje acaba pega um chifre de um carneiro, vai assoprar. Mas tu é judeu, rapaz? Tu vai derrubar algum muro lá de Jericó com esse chifre de carneiro? Pra que com esse essas negócio trombetas, né? Então ele tem que inventar uma coisa diferente, que é para as pessoas atrair as pessoas. Dizer, ó, lá nós temos chifre de carneiro lá, diferente dali que o menino não tem chifre lá. Quer dizer, então é por aí, tá entendendo? Então são as coisas para atrair. E de nós, ó, nós aqui é diferente, nós somos meio metidos a judeu. E lá eles não tem esse negócio, quer dizer, aí atrai as pessoas. Tem que inventar alguma coisa. Sendo que o judeu, é claro que tem aqueles que já aceitaram a Cristo, mas a maioria nega a Cristo, Não né? Exatamente. Nós não podemos misturar o judaísmo com... Se fosse assim, tinha ficado no judaísmo mesmo, precisava ter a nova aliança. Exatamente. A nova aliança, a maneira nova. Tem nada a ver com É pano. graça agora, dispensação da graça. Tem nada a ver com chifre de carneiro, com candelabro. Candelabro é o espírito que nós temos na vida, é a luz. Não precisa iluminar o pão. O pão é a palavra de Deus, os pão da propiciação. O candelabro que alumiava lá é o Espírito Santo nas nossas vidas. O altar do incenso nosso é oração, meu.
de verdade. Eu não estou falando de falar com qualquer coisa, estou falando de orar em espírito e em verdade. Esse é o incenso que nós cheiramos. O apóstolo Paulo diz que nós exalamos o perfume suave de Jesus Cristo. É esse incenso aí. Né? Então é toda... E o sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. Né? Não é para se matar como matava o carneirinho. Não precisa eu passar a faca no meu pescoço, não. E é Porque o corpo, Jesus é o já nosso morreu. corpo, O não mais sacrifício- corpo de animal, né? E o sacrifício é esse, de estar aqui, ó. Em vez de eu Logo, estar é. assistindo novela, correndo atrás de bola, eu estou aqui. Então isso é um sacrifício vivo, santo, separado do pecado, que não é pecando. Né? E agradável a Deus, que é um culto racional. A razão dentro da nossa razão da fé. Bíblia, dentro É. da verdade. Isso aqui. Terceiro subtópico, as práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do... Não consigo ler essa palavra, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo. A liturgia da sinagoga, o uso do shofar, que é a trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do talit, que é o manto ou o xale usado para a oração, e o uso do kippá, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. Alguém chamado, estando circuncidado, fique circuncidado. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, a parte A. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar sua tradição e cultura. Os não-judeus, a parte B, da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, a parte B. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro e o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui, cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Pronto, não precisa estar mudado. Mudar no interior. Se não ter a palavra está na tua boca, no teu coração, essa é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a coisa não tem, precisa você, vou correr atrás, tem que pegar um pano para botar aqui na costa. Pegar não precisa de arca da aliança. Na arca de aliança é você. É a presença de Deus que você atrai a partir de uma busca. A arca da aliança é exatamente nós. Um tabernáculo, o tabernáculo é com tudo que tem dentro, mas a presença de Deus estava na arca da aliança, dentro de uma caixa de pau. É representando nós. Hoje nós somos a arca. Jesus está dentro de mim. É se eu aceitar. Então, um negócio assim, não precisa estar inventando um símbolo, não. Porque isso traz uma idolatria. Né? Como que seja uma imagem, tem que ter um pedaço de pau lá para botar. E anula, né, a grandeza e essa glória que é espiritual. A glória que nos proporciona a cruz, que nos proporciona a graça. Esse tempo novo precisa ser vivido na essência, na amplitude que esse favor de Deus nos traz. Conclusão, o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, condenarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica de Cristo.
Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando o remendo novo em pano velho. Mateus capítulo 9, versículo 16. Se eles já vieram, Nada é nada. né, se eles já trouxeram, agregaram esses valores, nada de errado. Aceitaram a fé, já eram convictos da lei, né? Agora, eu ou nós nos tornarmos judeus ou buscarmos esses amuletos para agregar valor à nossa fé, não vai funcionar. Eles até por tradição. Isso, a tradição. Tradição mesmo cultural, uma cultura. É cultura. Cultura. Jesus não é cultura. Jesus é fé. Ou seja, é Deus. Jesus é tudo, é verdade, é salvação, né? Mas não é uma cultura que você... E nem é também essa questão dessa mistura. De misturar os dois, que é o remendo velho, novo em roupa velha. Ou seja, pegar a nova aliança e colocar misturado com a velha aliança. Aí não pode. Não deve, tem que ser separado. Não se coloca vinho novo em odre velho. Já estourar o negócio, não vai dar certo. Então pega o novo e segue. Já que é novo é porque o velho passou. O escritor aos Hebreus diz aí. Envelheceu e foi abolido. Abolido não no sentido de nós não ter exemplo disso aí. Claro que tem. A palavra de Deus tudo traz os exemplos aí para nós não errar. Mas não que é para nós aderir isso aí, não. Nós vamos voltar lá, matar os carneiros, aquela coisa toda. Então, mas é válido? Fizeram certo? Foi certo. Fizeram errado. Aí nós precisamos hoje ter exemplo disso aí, mas nós estamos numa nova aliança, um novo testamento do sangue do Senhor. É um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Isto é pelo véu, isto é, pelo seu corpo, né? Então, o escritor aos Hebreus diz isso aí. Isso tudo é explicado pelos apóstolos, exatamente. Sim. Não precisamos recorrer à antiga aliança, porque nas cartas apostólicas, todas elas são fundamentadas nas doutrinas que já vieram, a sombra já passou, né? Então, agora é apontado a realidade do que se esperava. Os profetas, por exemplo, no Antigo Testamento, os profetas tinham o vislumbre do futuro. Aí os apóstolos já viveram essa realidade de fé e agora eles simplesmente esclarecem o que aconteceu no passado e que agora a gente prossiga nessa nova fase, que é a nova aliança e um novo tempo, que é o tempo da graça, essa porta que se abriu. E que nada se compara a isso. Nós não podemos voltar lá atrás, né? Não. É como que você hoje está num carro e você quer voltar para o carro de boi aquele. Ou um arado velho puxado pelo boi. Agora é uma máquina puxando. Porque quem viveu lá almejou chegar nessa realidade. O próprio Jesus disse, muitos reis e muitos profetas quiseram ver o que vocês estão vendo. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo. Nem viram e nem ouviram. Vocês são bem-aventurados por ver e ouvir. Exatamente, está vendo Deus diante deles, encarnado no Cristo ali. O Cristo em Jesus. Né? É isso aí. Vamos encerrar o nosso programa. Que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus, e até a próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.